E leva eu cuidando do quintal de novo, mexendo com as plantas. Eu preciso passar o tempo, senão eu enlouqueço. Mas olha que reflexão interessante. Aqui é uma orquídea. Vocês viram ali o processo ali para colocar ela, né? Dá um pouquinho de trabalho. Eu coloco com sacolas porque é reciclável, né? Eu sou adepto à reciclagem, ao meio ambiente. E aqui também quando o sol vai batendo, vai ressecar ela, né? Vai ficar mais fácil de fazer a retirada dela depois. Por quê? Isso aqui é uma orquídea do tipo trepadeira. Muito bonita ela. Aí eu, como vocês viram, eu descasquei o tronco nesse local. Coloquei a sacola para as raízes não ficarem expostas ao sol, ressecando. Coloquei virada para baixo. O que que acontece? Qual a reflexão aqui? Elas estavam aqui, ó. Essa vasilha. Elas já eram de uma outra planta minha. Tirei umas mudas, né? O que que acontece? Não para bagunça não, gente. Ainda tô cuidando das coisas. Olha, essa água, o que que eu vou fazer com ela? Ó, vou jogar ela aqui aos poucos para ela entrar dentro da sacola. Essa sacola vai ficar cheia de água e vai nutrir as raízes até que as raízes consigam penetrar o tronco. O objetivo aqui dessa sacola simplesmente é manter ela, a orquídea, presa no local onde ela vai ficar até que as raízes tenham condições de se manter sozinha, sugando o nutriente do tronco da planta. Aqui no caso é um cajuzeiro. Qual é a reflexão? Muitas vezes Deus coloca a gente em locais que não são permanentes, são apenas para a gente ficar um período, né, um determinado período, até que a gente esteja pronto para ir para o local definitivo onde Deus nos coloca. Essa planta, por exemplo, aqui vai ser o local definitivo dela. E essa sacola, ela vai ter o papel temporário de manter as raízes hidratadas até que elas tenham condições de entrar no tronco, buscar os nutrientes por si mesmas, né? Então, é isso. Assim também é a vida. Às vezes Deus separa a gente em locais temporários para a gente ser preparado até o momento ideal de ser transferido para um local permanente, aonde nesse local a gente vai fincar as nossas raízes, buscar os nutrientes necessários para crescer, poder desenvolver e florescer e fazer o nosso papel, o papel designado que Deus tem para cada um de nós, né? É bem isso. A gente aprende muito com as plantas, dá para se fazer muitas reflexões, né? E aí, galerinha, caminhar aqui um pouquinho para exercitar aqui os pulmões. Está uma melhorada. Tá aqui esse solzão aqui, né? E eu de blusa de frio. Pois é, rapaz, você acredita que esse solzão que tá fazendo aqui, tá fazendo 14 graus? Mas pensa num lugarzinho gelado do cão, você tá doido? Então, enquanto eu caminho aqui, eu tô querendo fazer uma reflexão com vocês, né? Eu acho bem engraçado, né? Como é o ser humano. Essa experiência de quase morte que eu tive, com esse atentado que fizeram contra a minha vida, fez eu refletir, repensar muita coisa na minha vida. Fez também com que eu analisasse. Eu gosto muito de analisar as pessoas, o ser humano, né? As pessoas ao redor, eu gosto muito de estar analisando. E a minha perspectiva, meu olhar a respeito do ser humano em geral, né, ao meu redor, depois do que aconteceu comigo, também mudou um pouco, sabe? Cara, eu pude perceber quanto a maioria, obviamente não é todo mundo, não vou generalizar, mas
a grande maioria, é impressionante de ver como a grande maioria das pessoas tá com o coração cheio de ódio, cheio de revolta, cheio de maldade, cara. É como o Cristo disse nas profecias. Passou um barulhento aqui do lado. É como o Cristo disse nas profecias, sabe? No fim dos tempos, o amor da humanidade se esfriaria. Só existiria amor verdadeiro, né, entre os cristãos. E eu tô vendo e vivendo o cumprimento dessas profecias, assim como vocês que estão vivos também, né? E o que eu pude perceber depois desse atentado que fizeram contra a minha vida? O comportamento das pessoas. Por que minha visão mudou a respeito do comportamento das pessoas? Eu vou dar meia volta aqui agora, que eu não tô podendo caminhar muito. Tô caminhando aqui para esforçar o pulmão, mas tem que ser uma caminhada curta. Eu tô me cansando muito fácil, senão depois eu não dou conta de volta para casa. Eu tô sozinho em Deus aqui agora, então eu não vou muito longe não. Vou voltar aqui agora. Então, é impressionante e interessante analisar. Cara, 95% das pessoas ao meu redor que convivem comigo, amigos, parentes, familiares, clientes, pessoas que me conhecem, que sabem o que foi que aconteceu, 95%, cara, é unânime nesses 95% a pergunta: e aí, cara, vai dar o troco? Vai dar, você não pode deixar isso de graça não, cara. Não, o que fizeram com você vai ter que cobrar mesmo, velho. Tem que cobrar mesmo e não dá pra poder deixar passar batido num trem desse não. Rapaz, se é comigo, velho, eu fazia isso e aquilo e aquilo outro e tal, aquilo pá. Beleza. Cada um tem uma opinião, cada um tem um pensamento. Eu, por exemplo, algum tempo atrás, antes de eu ter um encontro com Cristo, antes do Cristo começar a mudar a minha vida, a mudar a minha mente, a mudar meu espírito, eu também era cheio de ódio também. Cara, eu já fui a personificação do ódio. Cara, eu já, por muito menos do que fizeram comigo, eu já... Vixe Maria. Eu não vou nem falar as coisas que eu já fiz no passado, porque não vem ao caso, mas eu nunca matei ninguém. Eu nunca... Assim, nunca tirei a vida de ninguém, mas eu já derramei muito sangue. Já derramei muito sangue nessa terra. Quando eu ainda não tinha tido um encontro com Cristo, quando meu coração ainda estava cheio de ódio, de revolta, assim como dessas pessoas que chegaram até mim com essas conversas, né? Então, Cristo entrou na minha vida, me transformou. Hoje eu penso diferente, né? É como uma carreira de palito de fósforos, né? Como uma carreira de palito de fósforos. Tá aqui a carreirinha de palito de fósforos. Se você acender o primeiro, vai acender todos os outros. Mas se você retira um, os outros adiante dele não pegam fogo. A mesma coisa é a gente quando a gente decide abandonar a violência, né? Depois que eu tive um encontro com Cristo, depois que Cristo começou a trabalhar na minha vida, não foi imediato. Essa mudança ela foi acontecendo aos poucos, né? Mas hoje eu já não... Eu renunciei à violência, né? Hoje em dia eu renunciei à violência. Ainda continuo com revolta, mágoa, ódio em algumas situações, como que fizeram comigo, né? Mas Deus tem me dado conforto ao ponto de eu não querer cobrar, a ponto de eu confiar nas mãos de Deus para que Ele me vingue, para que Ele faça a justiça, pois Ele é o justo juiz e vingador. E aí dá aquele que mexe, né, no servo de Deus, né? Aí dá aquele que derrama o sangue do ungido de Deus, né? Um separado, um escolhido de Deus, né? Então, cada um colhe o que planta. E talvez até eu tenha passado por isso, talvez até seja colhendo frutos do passado, né? Quando eu vivia pela violência,
quando meu coração era cheio de violência, cheio de mágoa. Talvez até seja isso, né? Talvez até seja um pouco de colheita desse tempo, né? Não sei. Eu sei que Deus sabe de todas as coisas. Nele eu confio. E eu sei que Ele está cuidando de tudo. Sei que Ele vai retribuir cada um conforme as suas obras, né? Então eu tô mais preocupado com as minhas obras. Tô mais preocupado com o que eu faço da minha vida. Com o que eu faço. As minhas atitudes. O meu comportamento. Porque eu vou responder por mim, não pelos outros, né? As pessoas que fizeram esse mal comigo, essa maldade, essa covardia comigo, eles vão pagar por isso. Mas o que eu fiquei analisando, eu achei interessante, cara, 95%, cara. 95% das pessoas que me conhecem e que sabem o que aconteceram, que não é pouca gente, é unânime, velho. Todos. Rapaz, você vai deixar de graça? Não, rapaz, você é mole demais. Rapaz, eu não acredito que você vai deixar de graça. Não, se fosse eu cobrava, não sei o que. Aquela pilha, velho, sabe? Aquela pilha. As pessoas botam pilha mesmo assim, sabe? Naquela. E aí eu fico pensando, cara, se eu não tivesse tão apegado a Deus, se eu não tivesse tão focado na missão que Deus me deu, se Deus não tivesse trabalhando tanto na minha vida, na minha mente, no meu coração, no meu espírito, como Ele tem feito, será que eu não cederia à pressão que essas pessoas têm feito ao redor? Será que eu, por mim mesmo, pelos sentimentos de revolta, indignação que eu fiquei a respeito do que fizeram, será que eu mesmo também não teria esse intuito de cobrar, de dar o troco, de gerar essa violência pra frente? Pois é, né? O que eu tenho a dizer é que Deus é maravilhoso, perfeito em tudo que faz. E eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele já tem feito na minha vida, na minha família, por tudo que Ele já tem feito por mim. E hoje eu olho assim, o homem que eu me tornei e lembro do homem que eu já fui antes de ter o encontro com Cristo. E aí eu lembro daquela passagem: todo aquele que crê em Cristo, o velho homem já morreu, eis nova criatura, né? Salve, galera. Paz, prosperidade e honra em nome de Jesus.